Olá, Euro-brasileiro! No seu planejamento de mudança, você já definiu onde pretende morar com sua cidadania europeia? Portugal tem opção para todos os gostos e bolsos. E hoje eu vou apresentar para você um método que vai te auxiliar no processo de escolha da cidade que mais tem a ver com o seu perfil. Então fique comigo aí que depois da vinheta eu vou te mostrar tudo. Eu sou Johann Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar sabendo quando os novos vídeos forem publicados. O cenário de hoje é o Santuário de Bom Jesus do Monte, que fica em Braga. E nós escolhemos esse cenário porque hoje é domingo de Páscoa, estamos gravando aí no domingo de Páscoa. E esse santuário belíssimo, ele foi dedicado ao Senhor Bom Jesus. Ele, na sua escadaria monumental, existem capelas que vão contando a história da Via Sacra, desde da última ceia até a ressurreição. O santuário integra o patrimônio mundial pela Unesco. E ao topo tem a Igreja de Bom Jesus. Além disso, há um elevador do século XIX que funciona à base de água, é o mais antigo do mundo em funcionamento, com base em contrapesos, né? Então, enquanto um está subindo, o outro está descendo. Além disso, tem jardins belíssimos, grutas, tem um lago maravilhoso também, que dá para você dar um passeio de barco. E realmente, assim, as vistas lá de cima são belíssimas da cidade de Braga. Então é um passeio imperdível, recomendo muito. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre a decisão para você mudar para Portugal com base nos 10 pontos que são essenciais para que você possa escolher a cidade que mais combina com você ou com seu perfil. Mas antes vou ter que te explicar rapidamente como funciona a divisão do território português, até para que você possa escolher a cidade com base em alguns critérios. Bom, Portugal tem a parte continental e tem também a parte do arquipélago de Açores e Madeira, que são regiões autônomas. Na parte continental, Portugal é dividida em distritos, que para fins didáticos é como se fossem os estados, né, no caso do Brasil. E esses distritos, eles também são divididos em concelhos. Então, são vários concelhos por distrito e cada concelho desse se assemelha muito ao município no Brasil. E dentro desses concelhos existem as freguesias. E as freguesias são como se fossem bairros. Então, aqui no mapa, nós temos os 18 distritos de Portugal. A região norte, região central e a região sul. A região norte é mais fria e a região sul é mais quente, ao contrário do que acontece no Brasil. E nós temos também uma outra divisão, que é uma divisão por província, que é uma divisão mais histórica e usada para estatística. Então essa região de cima aqui, por exemplo, o Minho, né, que fica a região de Braga aqui como centro, Braga e Viana do Castelo. E aqui embaixo, Algarve, que é conhecida por suas praias e é mais quente, que é onde fica o distrito de Faro. Então, para exemplificar, pegamos o distrito do Porto. O distrito Porto ele tem 18 concelhos. E o Porto, a cidade do Porto, né, a sede, é um desses concelhos. Então, é como se fosse São Paulo, né? Tem o estado de São Paulo, o distrito, e tem a cidade de São Paulo, que é a capital de São Paulo. Então, Porto tem o distrito do Porto e tem a cidade do Porto, né? O concelho do Porto. E nesse concelho tem também as freguesias, que são os bairros. É como se fosse Moema em São Paulo, por exemplo, ou Pacaembu. E por que estou explicando isso tudo, né? Porque eu vou pegar 5 cidades que são sedes desses distritos como uma referência para a sua mudança para Portugal. E não posso falar de todas, Portugal tem 159 cidades, então pelo menos nesse vídeo não é possível falar, a gente poderia falar um dia de cada cidade facilmente, mas a ideia aqui é apresentar um método. Então a ideia não é aprofundar, né, em cada cidade, mas mostrar para você que é possível, com esse método, avaliar cidades com base em alguns critérios e ter uma boa chance de acertar a cidade com um perfil muito próximo do seu, né, para uma decisão de mudança. E além disso, você pode utilizar esse mesmo método para decidir sobre qualquer outra cidade. Então você pode usar uma das 159 cidades de Portugal para essa decisão, com facilidade, com base nesse método. Como eu disse nesse vídeo aqui, o ideal mesmo é você
e visitar essa cidade pessoalmente, né? Então, ir até a cidade que você tem interesse em mudar, olhar essa cidade, visitar, ver tudo de perto, não com olhos de turista, mas com olhos de quem está examinando a cidade como um morador, né? Mas obviamente que nem todo mundo consegue fazer isso. Na verdade, a minoria consegue fazer isso. Então esse método ele serve para você poder avaliar cidades do Brasil mesmo, enquanto você planeja a sua mudança aí. Bom, então para falar sobre isso eu te pergunto, o que você está buscando com a mudança para Portugal? É para viver com mais segurança, para oferecer uma saúde ou uma educação de qualidade para os seus filhos, para fugir do trânsito das grandes cidades? E se você quer viver com qualidade de vida, a sua resposta deve ter a ver com as características do lugar que você pretende viver, concorda? Então vamos pegar o exemplo do trânsito. Se você está buscando uma cidade para fugir dos engarrafamentos aí das grandes metrópoles, se você realmente prioriza isso, né? Quer dizer, não quer ficar horas no trânsito, então essa cidade tem que ter as características próximas do que você quer, né? Quer dizer, uma cidade sem muito movimento. Então você vai ter que fugir das grandes cidades, pelo menos em princípio, né? E nesse sentido, iniciando a explicação do método, eu vou falar sobre 10 pontos essenciais que devem ser avaliados e vou apresentar 5 cidades, como eu falei, para a gente aplicar esse método. E ao final, a fórmula que você vai utilizar para verificar as cidades que mais têm a ver com o seu perfil. Lembrando que essas cidades são apenas uma referência, né? Você vai poder utilizar em qualquer cidade que você esteja pesquisando. E pode ser que nem todos os 10 pontos que eu vou apresentar agora tenham o mesmo peso para você, mas é um critério e pode ser utilizado para avaliar qualquer cidade no mundo, né, que você pretenda morar. E o que é essencial para analisar um lugar para se morar? O ambiente é o primeiro item, né? Você gostaria de morar na praia, num lugar com mais montanhas, com mais natureza, um ambiente mais urbano? Então, isso é um critério que deve ter peso para você, na sua decisão. Ao mesmo tempo, o clima, né? É o segundo item. O clima pode ser uma cidade mais fria, uma cidade que até neva, ou uma cidade mais quente, se você gosta do sol. E as pessoas às vezes subestimam essa escolha porque às vezes o clima você só sente mesmo depois de algum tempo. Então quando você passa férias numa cidade, você sente um frio, uma coisa, mas é gostoso estar ali com um casaco. Mas depois de um certo tempo a coisa muda. Então é um fator que se não for bem pensado pode até fazer com que você mude dessa cidade novamente, né? Então, esse é um fator realmente bem importante. O terceiro ponto é o custo de vida, né? Esse afeta todo mundo, de uma forma ou de outra, né? Às vezes em proporções diferentes. Mas é um fator determinante em relação à escolha da cidade, porque pode inclusive inviabilizar um projeto de mudança. O quarto seria o mercado de trabalho. Não tem o mesmo peso para todo mundo, por exemplo, tem gente que vai mudar já com uma renda, né? Está aposentado. Mas as pessoas que precisam trabalhar, que vão se mudar e precisam continuar trabalhando, tem um peso enorme. Então, é um fator que deve ser considerado aí na cidade. Às vezes é uma cidade muito pequena, que não oferece tantas vagas, ou por vezes a pessoa está procurando algo na área dela, aqui é um pouco mais complicado, mas não vai ser toda a cidade que vai atender isso. Então, esse é um ponto também muito relevante. O quinto ponto é o transporte. O transporte é um item que, por mais que você, mesmo que você não trabalhe, vá como aposentado, acaba afetando. Porque você está na cidade, você quer ir fazer uma compra, não tem estacionamento, ou o estacionamento é muito caro, ou você vai pegar um engarrafamento muito grande. Então, isso tudo afeta, independente de trabalhar ou não, né? E afeta diretamente a qualidade de vida. Outro ponto, que é o sexto ponto, é a segurança. A segurança, eu acho que é talvez um dos pontos mais olhados pelas pessoas que estão vindo para Portugal. Portugal, como eu já falei em vídeos anteriores, é o terceiro país mais seguro do mundo, né? E o primeiro da União Europeia. Então, esse é um ponto que é bem forte para quem está mudando para Portugal.
E existem também, muito embora Portugal como um todo seja bem seguro, existem as cidades que são um pouco menos seguras em relação a crimes mais, vamos dizer assim, crimes de oportunidade, né? Um furto, uma coisa dentro do veículo, por exemplo, um bem. Mas tem um peso, obviamente, na escolha da cidade. E o sétimo ponto é saúde, né? Saúde é algo que todo mundo deve ficar de olho, porque volta e meia pode acontecer de você ter que ir ao hospital e se a cidade não tiver uma estrutura ou se os hospitais estiverem muito cheios, você não consegue ser atendido. Ou se não tiverem profissionais que você costuma consultar, por exemplo, e precisa viajar para uma outra cidade, então isso aí tem peso. Então, saúde, sem dúvida, é um item que deve ser bem observado. E o oitavo ponto é a educação. Se você está indo para uma outra cidade para estudar, está buscando, por exemplo, uma universidade, esse é um ponto que deve ser olhado com atenção. É a mesma coisa se você tem filhos, né, em idade escolar. Olhar a oferta de escolas, sejam escolas públicas ou privadas na cidade. Então, esse é um ponto também que deve ser considerado. O nono ponto é o comércio. E quando eu falo em comércio, é o que a cidade oferece. Então a cidade tem shopping center, tem lojas grandes, por exemplo, de material de construção, que façam serviços, que ofereçam serviços, por exemplo, concessionárias, entre outros tantos que você pode precisar de profissionais e talvez não encontrar naquela cidade, ter que ir para uma outra cidade ou buscar um comércio de uma outra cidade. Então esse é um ponto bem relevante também. E o décimo ponto que é o lazer, né? O que a cidade oferece? Quer dizer, nem só de trabalho a gente vive, né? Então a gente precisa de lazer também. Você tem a opção de cinemas, museus, parques, praias. Como você vai se divertir? Você gosta de uma vida noturna, uma vida mais agitada? Então, a depender do tipo de cidade que você vai buscar, isso pode ser algo com muita relevância também. Bom, agora que eu falei um pouquinho desses 10 pontos essenciais, a gente vai falar das 5 cidades sedes desses distritos que vão servir aí como referência para você analisar as cidades que você pretende morar. Cidades que podem ter uma relação aí com o seu perfil. E como eu não vou aprofundar nas cidades, eu recomendo que você faça pesquisa sobre as cidades que você tem interesse, né, que te chamam a atenção. Busquem lá no site da Câmara Municipal informações oficiais. Busquem nas redes sociais, aí, nos vídeos, que tem muito material bom aí na internet. E também, como eu já falei num vídeo anterior, busque pelo Google Maps também informações. O Google Maps ajuda bastante, não só para você entender um pouco a cidade, como também para conhecer os pontos como percorrendo o caminho, né? Você joga lá o bonequinho do Google Maps, você consegue enxergar as ruas, ver se você vê a identidade naquela cidade, se ela realmente te agrada. E agora a gente vai analisar essas cidades por ordem alfabética, e começando com Aveiro. Foi a primeira cidade que eu separei para a gente fazer essa análise. Aveiro é conhecida como a Veneza portuguesa, possui os canais, aqueles moliceiros, né, que nós conhecemos por gôndolas, e fica no centro-norte de Portugal. Tem 55 mil habitantes na cidade e no concelho de Aveiro, 78 mil habitantes. Em relação ao primeiro ponto, é ambiente, é uma cidade de praia e em relação ao clima, são verões amenos e invernos chuvosos. E em relação ao terceiro ponto, custo de vida, o custo de vida em Portugal varia muito pouco, pelo menos em relação ao consumo de mercado, a parte de pagamento de contas. O que varia mais é a questão do imóvel, né, o arrendamento ou a própria aquisição do imóvel, as parcelas do imóvel. E também a despesa com lazer, né? Então, restaurantes, isso aí de fato varia mais. No caso de Aveiro, tem um custo de vida menor que boa parte das cidades, né? Principalmente Porto e Lisboa, por estar no centro-norte. O aluguel, o arrendamento, tem um valor por metro quadrado médio de 7,2 euros por metro quadrado. E em relação ao valor da venda,
o metro quadrado está na faixa de 1.280 euros. E além disso, Aveiro tem uma facilidade de deslocamento muito fácil. É uma cidade que dá para fazer muita coisa a pé. Então isso reduz também o custo, pelo menos com transporte, né? Em relação ao nosso quarto item, que é o setor de trabalho, Aveiro tem muitas fábricas e a parte de turismo, que é forte, né? Então é onde tem mais vagas. E ainda sobre a questão de transporte, Aveiro tem, como eu falei, nessa facilidade de deslocamento, consegue se deslocar com facilidade, e ainda há um empréstimo de bicicleta de forma gratuita pela prefeitura. Então você tem esse incentivo desse movimento verde aí, né, de poder se movimentar pela cidade com baixo custo, né, sem ter que se deslocar de carro. Em relação à segurança, é uma cidade muito tranquila, até por ser de interior, então não se tem muito, muito risco aí, quer dizer, é uma cidade considerada bastante segura. Em relação à saúde, né, tem hospitais e postos de saúde, assim, não falta, de fato, atendimento, né, não é uma cidade muito cheia. Na parte de educação tem muita oferta, né, de escola pública e de qualidade. Em relação às universidades também, tem a Universidade de Aveiro, que é conhecida como uma excelente universidade. Em relação ao comércio, tem centros comerciais, bons restaurantes, cinema, então tem uma boa oferta aí de comércio que pode te atender, né? Em relação ao último item, o 10º item, que é lazer, tem museus, né, passeios no canal, praias, as próprias festas, né, que é uma cidade que tem bastante jovem, então oferece aí uma boa variedade aí nessa parte de lazer. E vamos para a nossa segunda cidade, que é a cidade de Braga. É uma cidade que é conhecida como a Roma portuguesa, é a mais antiga de Portugal e é conhecida também como a cidade da juventude, porque tem o título da capital europeia da juventude. Em relação ao seu primeiro item, né, de avaliação, que é ambiente, é uma cidade que tem muitas serras, tem vales, né, é uma cidade com muita riqueza natural. Em relação ao segundo item, que é clima, é uma cidade mais fria, né, ela fica mais ao norte e também mais chuvosa. Então tem um período mais longo de chuva ao ano e ao mesmo tempo o frio por vezes neva, por exemplo, na parte mais alta da cidade, né? Já aconteceu aí, de vez em quando acontece. Então é uma cidade mais fria. Em relação ao custo de vida, né, como eu falei, né, em relação a Aveiro, não diverge muito, né, do resto de Portugal, salvo as cidades maiores ali, Porto e Lisboa, nessa parte mais de alimentação, de contas, né? Mas tem um custo de vida baixo no tocante aos imóveis. Então, um metro quadrado para arrendamento na faixa de 6 euros e para compra na faixa de 1.100 euros o metro quadrado. Em relação ao mercado de trabalho, é uma cidade que tem muita oferta na parte de tecnologia da informação, indústria e turismo, é uma cidade forte no turismo. Em relação ao transporte, é uma cidade que não tem metrô, ou metro, né, como o pessoal chama aqui, mas essa parte dos ônibus aí cobrem bem a cidade. Em relação à segurança, é considerada uma cidade bem segura, né, uma cidade já com um ar de interior, assim, mas bem tranquila de se viver. Em relação à saúde, é uma cidade que tem um hospital grande, bom referência no país, e muitas unidades de saúde que cobrem bem essa parte também de atendimento, né? Em relação à educação, tem muita escola pública e também privada, né? Então tem bastante oferta. Também na parte de universidade, tem a Universidade do Minho aqui, que é uma universidade de referência em Portugal e atende bem aí a população universitária, né? Em relação ao comércio, o nosso nono item, uma cidade que tem oferta aí de serviço e produtos, tem mercados grandes, shoppings, tem lojas grandes de material de construção, então essa parte é bem coberta, né? Não há grandes necessidades não. Talvez uma coisa mais especializada
seja no Porto, que fica mais próximo, mas tem de fato bastante oferta, né? E por fim, a parte de lazer, né? É uma cidade que tem museu, tem bastante lugar para caminhar, as esplanadas, né? Jardins, de fato tem bastante coisa para fazer, mas não é uma cidade noturna. Então, se você procura uma cidade mais movimentada, Braga de fato não tem esse perfil. E a nossa terceira cidade, que é Coimbra, é uma cidade, talvez a maior cidade aí do centro de Portugal, né? Tem uma característica de população mais estudantil por conta da Universidade de Coimbra, que é muito conhecida. Inclusive, assim, tem um peso muito grande na cidade, né, em si. A cidade tem 105 mil habitantes, a cidade, e o concelho 133 mil. E boa parte deles, dessa população, é de estudantes. E ela é bem central, então fica 2 horas de Lisboa e 1 hora e 10 mais ou menos do Porto. Em relação ao nosso primeiro item, que é ambiente, é uma cidade com serra, que tem vales também e tem muita natureza. Em relação ao segundo item, que é clima, tem uma temperatura amena, né? E é mais agradável aí do que muita cidade de Portugal, pelo fato da sua localização. Em relação ao custo de vida, também não difere muito das demais, que eu já falei, né? Aveiro e Braga. Em relação ao arrendamento, né? Na faixa de 6,5, 6,8 euros por metro quadrado. E em relação à aquisição de imóvel, na faixa de 1.210 euros o metro quadrado. E em relação ao trabalho, né, o mercado de trabalho, que é o nosso quarto item, Coimbra oferece vagas na parte de tecnologia da informação, comércio e no setor educacional. Em relação ao quinto item, que é transporte, é uma cidade que dá para fazer muita coisa a pé. Também não tem grandes trânsitos, então você consegue se deslocar com facilidade. É uma cidade também que é coberta aí por ônibus, trem, e o custo não é elevado. Em relação à segurança, o sexto item, é uma cidade muito tranquila também, sem grandes notícias aí de crime. Em relação à saúde, possui alguns dos melhores hospitais de Portugal. Então, na parte de educação, que é nosso oitavo item, tem boas escolas, tanto no ensino básico como secundário. E também na universidade, né, a Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas do mundo e é uma referência de Portugal. E possui aí uma das maiores comunidades internacionais aí de estudantes também em Portugal. Em relação ao comércio, né, tem shoppings, bares, restaurantes, então tem uma variedade aí de serviços. Em relação ao lazer, tem muita oferta, várias atrações culturais aí, museus, festas, festival de jazz, tem Cidade dos Pequenitos, tem bastante opção, até por ser uma cidade jovem, né? Vamos à nossa terceira e penúltima cidade, que é Lisboa, que fica a 2 horas e 50 do Porto, então tem um acesso rápido, né? Apesar de ficar do outro lado do país. É a capital, né, de Portugal, tem 508 mil habitantes na cidade e na região metropolitana 2 milhões e 800. Em relação ao ambiente, é um ambiente mais urbano, mas tem muitas opções aí de praia e outras ao redor, né, da cidade. Em relação ao clima, tem um clima mais ameno em relação ao resto do país. Tem mais dias de sol aí do que o resto do país. Ao mesmo tempo, no verão é mais seco, o inverno mais chuvoso. Tem as estações bem definidas. Em relação ao custo de vida, já mais elevado do que as outras cidades que a gente falou aqui. E praticamente todas de Portugal, né? Realmente o custo de vida é mais elevado. Especialmente na parte de imóveis, né? Então, tem aí, em relação ao aluguel, uma média de 13 euros o metro quadrado. E em relação à aquisição, né, para compra, 3.400 o metro quadrado. Em relação ao trabalho, é uma cidade que oferece muita oportunidade. Tem muitas empresas grandes instaladas na cidade. Parte de marketing, de comércio, turismo, enfim, tem muitas oportunidades aí, sem dúvida é a cidade que mais oferece oportunidade de trabalho em Portugal. A parte de transporte, é uma cidade que tem
todos os meios aí, tem ônibus, metrô, tem o aeroporto, né, quer dizer, que te leva para o resto da Europa. Agora também tem muito trânsito, dificuldade de encontrar estacionamento fácil ou barato, né? Estacionamentos são caros, então um trânsito bem intenso também, talvez o maior trânsito de Portugal, mas também é a maior cidade, né? Então é uma proporção maior aí de carros em relação às demais cidades, né? Em relação à segurança, é uma cidade menos segura do que o interior, sem dúvida, né? Mas é mais crime de ocasião. Então, furto de um bem que você deixa ali dentro do carro é uma coisa menos grave do que a gente está acostumado no Brasil, né? Mas ainda assim se vê oferta de drogas. Então, é uma cidade um pouco mais menos segura, vamos dizer, do que o restante do país, né? Mas inclusive em relação a Porto. Na parte de saúde, tem um sistema de saúde sobrecarregado, né? Uma cidade com muita gente, mas tem a oferta na parte privada, né? Aí não falta. Mas na pública, de fato, há um gargalo aí, né? No atendimento. Na parte de educação, tem uma universidade do país e tem muita oferta também de escola básica e secundária, tanto pública como privada. Em relação ao comércio, não precisa falar muito, né? Quer dizer, é uma cidade que de fato oferece mais do que qualquer outra, né? Tem mais opções. Então, estão instaladas as maiores empresas de Portugal. Então, de fato, isso não tem qualquer dificuldade de conseguir bens e serviços, né? Em relação ao lazer, né? Também é talvez a cidade mais viva de Portugal. Então, oferece todas as opções, de museus a passeios em parques, parte de shopping, compras, shows, infinidade de atrações aí culturais. Então, é a cidade, vamos dizer assim, mais completa nesse quesito também, né? E vamos para a nossa última cidade, que é a cidade do Porto, que fica a 2 horas e 50 de Lisboa e é conhecida por suas pontes imponentes e também pelo vinho do Porto. É uma cidade que tem 215 mil habitantes e na região metropolitana do Porto, 1.700.000. Algumas pessoas dizem que Porto é como se fosse o Rio de Janeiro e Lisboa, São Paulo. Então existe aí essa rivalidade também entre as duas cidades. Em relação ao primeiro item, que é ambiente, é uma cidade que tem praia e também tem o rio, né, o Rio Douro, que de fato é fenomenal, assim, é lindíssimo e que faz com que você possa aproveitar bastante da cidade, assim, das vistas. Realmente é uma cidade muito bonita. Em relação ao clima, se aproxima bastante de Braga, até pela proximidade. Então é um verão mais quente, mas um inverno mais rigoroso, né, mais frio e chuvoso também. Em relação ao custo de vida, não chega a ser o de Lisboa, mas é o mais caro, é o segundo mais caro. Então foge aí a média das cidades que a gente falou e a maioria das cidades de Portugal também. Os salários também proporcionalmente são menores que os de Lisboa, mas são maiores do que o do resto do país. E também na parte de imóveis, é um arrendamento, né, o aluguel, sai na faixa de 9 euros, 9,5 o metro quadrado para aluguel e para venda 2,150, 2,200 o metro quadrado aí, obviamente, dependendo da região, né? Em relação ao trabalho, tem grandes empresas, então tem mais oportunidades também, não tanto quanto Lisboa, mas tem bastante oportunidade aí em indústria, em outras tantas, comércio, turismo, principalmente, né? É uma cidade muito turística, então oferece essas oportunidades aí de trabalho, né? Em relação ao transporte, tem oferta de metrô, tem oferta de ônibus, até o funicular, né? Mais para turismo, mas o trânsito é bem tenso. Então, talvez Porto seja, junto com Lisboa ali, as cidades com o maior trânsito de Portugal. Talvez para quem vem do Brasil, dependendo do local, por exemplo, São Paulo, fique até um trânsito leve, mas aqui é considerado um trânsito bem tenso, né? Em relação à segurança, é também uma cidade menos segura do que o interior,
mas mais de oportunidades, né? Assim, os criminosos, batedor de carteira no verão, por exemplo, né? Essa parte de furto de pequenos bens e veículos, tráfico de drogas, aí tem, né? Em alguns locais aí, muito usuário de drogas e tal, mas nada que afete muito a segurança das pessoas. Na parte de saúde, atende bem também, hospitais públicos e privados, a população não tem grandes dificuldades. Tem também na educação várias universidades públicas e privadas, então atende bem a população. E escolas também, então tem uma oferta muito grande aí, escola pública e privada também, para o ensino básico e secundário. Em relação ao comércio, tem também tudo que uma grande metrópole tem, né, numa proporção menor do que a de Lisboa, mas não falta nada, né? Ali se acha de tudo, tudo que é necessário. Em relação ao lazer, né, uma cidade sem dúvida que tem bastante lazer, tem museus, tem bares, restaurantes, atrações culturais e uma vida noturna bem agitada. Então, assim como Lisboa também tem. Então, Porto, de fato, tem essa parte de lazer aí bem forte, né? E depois dessa análise rápida dos 10 pontos em relação a essas 5 cidades que a gente tratou aqui, agora a gente vai falar sobre o método para avaliar as cidades e verificar quais que combinam mais aí com o seu perfil. E é um método bem simples. Então você vai precisar dar uma nota de 1 a 5 para cada um desses itens que eu disse aqui como essenciais nessas cidades ou em outras que você for avaliar. Então, a nota de 1 para incompatibilidade. Então, se você der a nota 1 é porque aquele item é incompatível com você. Então, exemplo, trânsito, né? Se é uma cidade muito intensa, você não quer viver numa cidade que tenha trânsito. Então, nesse quesito, você pode dar a nota 1, é incompatível. E vai subindo aí até a 5, né? Quando é totalmente compatível. Então, por exemplo, você é uma pessoa que se atrai por praia e a cidade é uma cidade que tem a praia. Então, você pode dar a nota 5, né? E mais se aproxima aí do seu perfil. Então, para cada item, né, que a gente falou, ambiente, transporte, saúde, trabalho, lazer, então aqueles 10 itens essenciais que eu citei, você vai fazer uma tabela, né, com a cidade, os itens, e para cada item você vai pontuando, de 1 a 5. Quando terminar os 10 itens, você vai avaliar o resultado. Então vamos ao método na prática, né? Você vai fazer uma tabela como esta aqui, né? E listar cidades que você vai comparar para fim de compatibilidade do seu perfil. Então, aqui a gente está exemplificando com Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa e Porto, que nem do vídeo, né? Então, para cada cidade dessa, você vai dar uma nota de 1 a 5 para cada ponto que examinamos. Então, ambiente, clima, custo de vida e até chegar em lazer, tá? Por exemplo, você está em dúvida entre Aveiro e Braga, tá? E aí, em relação ao ponto ambiente, você gosta de praia, quer dizer, sua prioridade é praia. E aí você vai ter que dar uma nota, digamos que Aveiro, tá aqui, né? Você vai dar nota 5 para Aveiro porque tem praia. Braga poderia até ser 1 porque não tem praia, mas você pode dar o 2. Por que nota 2, né? Porque Braga fica a cerca de 30, 40 minutos do mar. E é algo que para você não é um impeditivo. Quer dizer, você poderia se deslocar até lá. Então, digamos que fica com nota 2 aqui. E para título apenas de exemplo, né? Então, vamos preencher os outros itens, os 9 itens, com a nota 5, tá? Só para fins de exemplo. Digamos que os dois empatassem. Deixa eu até ampliar aqui, porque tá muito pequeno. Então, a gente, dando nota 5 nos dois, tá aqui custo de vida, trabalho, transporte, tudo com nota 5. Então, tivemos aqui no Aveiro 50 pontos, em Braga 47. Então, no final da planilha você vai fazer isso, quer dizer, você vai pegar essa pontuação, né, ou com as cidades que você vai querer comparar, identificar quais que tem mais pontos aí em relação ao seu perfil, combina mais com o seu perfil, e você então vai olhar na tabela com a pontuação e ver se de fato
elas estão encaixadas na sua faixa, né? Na faixa que interessa. Então, por exemplo, né, os dois ficaram de 40 a 50 pontos, tanto o Braga quanto Aveiro, né? Então, esse lugar, obviamente, é ótimo para você, qualquer um dos dois. Muito embora a pontuação tenha ficado muito próxima, né, as notas que você deu, mas são duas cidades aí excelentes para você morar, porque estão dentro dos 40, 50 pontos, estão nessa faixa. Então, ótimo para você. Com esse resultado, você chega à conclusão se a cidade tem uma compatibilidade maior ou menor com o seu perfil. Se der 40 a 50 pontos, é uma cidade muito compatível, então é uma ótima cidade para você, e você pode ir com tranquilidade, né? Se aproxima bastante do seu perfil. Se der a pontuação de 30 a 39, é uma cidade que tem muito do que você está procurando, não 100%, mas há uma boa compatibilidade, pode ser sim uma opção. Então, na terceira faixa aí de 20 a 29 pontos, uma cidade que é razoável para você viver, mas que pode ser uma cidade como uma opção, como um degrau, né, para você mudar para uma cidade mais compatível no futuro. Então, de repente, juntar algum recurso aí para numa cidade que às vezes tem um custo de vida maior, mas que tem mais a ver com o seu perfil, você possa mudar no futuro. Então, na faixa de 10 a 19 pontos. Nesse caso, acho que é uma cidade incompatível com você e não vale a pena mudar. Provavelmente você não vai se dar bem nessa cidade, não vai se sentir confortável nela, né? E a faixa aí de 9 pontos ou menos. Nesse caso, você não tem você é incompatível, né? Então nem considere mudar para essa cidade, porque realmente não tem nada a ver com você. E eu tenho as observações importantes sobre essa análise, né? A primeira, se deu duas cidades empatadas, o que eu sugiro é que você faça uma análise aí, pesquise na internet e veja nos detalhes que você vai acabar desempatando aí em algum critério seu, né? Então você vai acabar enxergando ali uma cidade que tem mais a ver com você, às vezes num detalhe. E a segunda observação, claro que uma mudança envolve vários fatores que não se limita meramente a uma avaliação de uma tabela. Mas a tabela, de fato, te ajuda a refletir sobre essas questões que muitas vezes a gente deixa passar e facilita aí, de fato, para você escolher uma cidade que está mais dentro do perfil do que você está procurando, que tenha mais a ver, que combine mais com você, né? E o que pode acontecer quando você despreza essas questões é mudar para uma cidade que não tem muita coisa a ver com você e você vai perdendo o encanto e acha que é o país. E muitas vezes é o ambiente que você está que realmente não combina com o seu estilo. Então isso você tem que levar em consideração, porque você pode acabar desistindo de um projeto de mudança por conta de uma escolha equivocada, né? Uma cidade que não tem muita coisa a ver com você. E a terceira e última observação, e a mais importante, pesquise bastante. Pesquise muito sobre a cidade que você quer ir, as características. Pergunte, sempre que puder pergunte, seja nas redes sociais, nos comentários nos vídeos. Eu acho que as pessoas que estão aí para ajudar de alguma forma podem colaborar contigo. E principalmente, não mude de cidade sem ter certeza do que aquela cidade tem, se ela realmente combina com você. Às vezes a gente faz as coisas de supetão, leva um susto que não tem nada a ver com a gente, e aí é um recomeçar, né? E recomeçar é sempre mais difícil. Então, antes de mudar, tem assim, pelo menos bastante informação sobre a cidade que você quer ir, ou as cidades que são opção para você, né? Então, resumindo, nós tratamos aqui hoje de 10 itens essenciais, né, para se observar nas cidades que você está buscando aí, está pesquisando. E também o método de avaliação, né? Com um critério mais objetivo, mas de uma forma simples, que pode te dar um norte para escolher uma cidade que combine mais com o seu perfil. Então espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. Se você gostou, peço que dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que possam precisar dessa informação também. Me coloco à disposição também para responder qualquer comentário. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Ou se quiser simplesmente mandar alguma mensagem, fazer algum comentário sobre o vídeo, eu vou responder tudo com muito gosto.
Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.